Bom, pessoal, outro princípio que é informador do nosso Estado, que é princípio fundamental, né, que é a própria base, da própria estrutura do Estado brasileiro, é o chamado princípio republicano, né? O artigo 1º da Constituição, no seu caput, diz que aqui a República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A gente já extrai de que temos uma federação, né, uma república federativa, então temos aqui como forma de governo, como forma de Estado, a federação, e como forma de governo, a república, né? A república nada mais é do que a possibilidade, a liberdade do povo na escolha dos seus governantes. Ou seja, a possibilidade então de participação popular na escolha do governo do Estado. E diferente da monarquia, né? Onde o imperador, o rei, né, ele não era escolhido pelo povo. Quando ele não era considerado um escolhido de Deus na Terra, né, a escolha ela se dava pelos próprios membros da família, uma vez de que o poder do Estado ele ia passando de maneira hereditária, vai passando de maneira hereditária de pais para filhos, né? Mas na República não, na República ela tem essa característica da alternância de poder e também da liberdade do povo na escolha do poder à frente do Estado, de quem exerce o poder, né, do Estado. Quando falamos de princípio republicano, falamos do estabelecimento da nossa república, né, aqui no Estado brasileiro, temos que mencionar que ele foi introduzido, a república foi introduzida no Brasil em 1889, né? Na verdade, em 15 de novembro é quando ocorreu a proclamação da República, né? E 2 anos depois, em 1891, a constituição desse novo modelo de Estado, uma nova forma de governo, ela foi editada, que é a nossa Constituição Republicana de 1891, né? Essa é que passou a prever pela primeira vez no histórico das nossas constituições a forma de governo republicana, que depois veio ser mantida em todas as demais constituições posteriores, inclusive na nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, tá? Então, apenas a nossa primeira Constituição, denominada de Constituição Imperial, é que tinha como forma de governo a monarquia, né? E após, em 1889, haver a proclamação da República, estabeleceu-se aqui na nossa segunda Constituição de 1889, bem como em todas as demais Constituições, 1891, bem como em todas as demais constituições posteriores, estabeleceu que a forma de governo do Estado brasileiro é a forma republicana, ok? Ainda sobre isso, trazemos aqui uma lição doutrinária no material de vocês do José Carlos Souza e Silva, né, que tem um livrinho que fala só sobre os princípios fundamentais do Estado brasileiro. E o José Carlos Souza e Silva, ele diz que esse modelo de Estado republicano impõe que o Estado vai ser governado por pessoas eleitas pelo eleitorado, garantindo-se assim que o poder político não será objeto de hereditariedade, né? O que é típico nas monarquias, como eu falei, e que só será transmitido esse poder político ou transferido por decisão do povo. Tá? Então, é esse modelo de Estado republicano, né, esse modelo de Estado regido pelo princípio republicano, é esse que impõe um governo escolhido pelos governados, né, os governantes escolhidos pelos governados, e a ideia de não mais de hereditariedade, mas sim de alternância no exercício do poder político do Estado, né, de transmissão desse poder político por meio de decisão popular, por meio de decisão do povo, ok? Ainda sobre o princípio republicano, que extraímos também do caput do artigo 1º da Constituição, temos que mencionar que essa ideia de república, ela surge ainda na Idade Média, né, pessoal? Naquele período das constantes lutas em face ou contra o absolutismo monárquico, né? Quando começava a se questionar
esses ideais monárquicos, esse poder absoluto dos imperadores, dos monarcas, dos reis, né? Isso surge pela primeira vez na obra de Maquiavel, denominada O Príncipe, né? Um livro escrito em 1513, na verdade publicado em 1513, né? E Maquiavel, ele coloca a ideia de república como uma forma oposta ao governo monárquico. Tá? Então ele trazia a república, né, como forma de governo oposta à monarquia, que havia a hereditariedade e a perpetuação no poder. Né? Já a república previa a eletividade, ou seja, a escolha pelos eleitores, né, bem como a alternância no poder, né? A mudança no poder político do Estado de acordo com a vontade popular. Tá? Surgia então nessa obra de Maquiavel, né, O Príncipe, a ideia da soberania popular. Né? Surgia a ideia da necessidade de se afirmar a soberania do povo, a soberania da vontade do povo. Ok? Ainda como temos que mencionar a respeito do princípio republicano ou da república, né, as suas características. Isso a gente extrai do livro do Dall'Ari, né, o Dalmo de Abreu Dall'Ari, aquele livrinho clássico de Teoria Geral do Estado, né, os elementos da Teoria Geral do Estado, do Dall'Ari. E o Dall'Ari, ele aponta como características de uma república a temporariedade, ou seja, o chefe de governo e o chefe de Estado, eles têm um prazo limitado para governar. Né? Eles têm um período, um tempo apenas que eles estão à frente do poder político do Estado. Tá? Já uma segunda característica é a eletividade. Tá? A eletividade se traduz pela eleição para escolha dos governantes, para a escolha de quem irá representar o poder político do Estado. Tá? Lembrando que essa escolha pode ser direta ou indireta. Né? Direta quando o povo vai lá e escolhe diretamente o representante de governo, ou indireta como ocorre nos Estados Unidos, né? Em que são eleitos, o povo escolhe os delegados do partido e os delegados é que elegem através do voto o presidente da república. Né? Então, seja direto ou indireto, a vontade popular ela tem que ser observada, né? Ela tem que ser respeitada. E aí estaremos falando, se houver esse respeito à vontade popular, estaremos falando da república, de uma república, ou seja, de um Estado regido pelo princípio republicano. Além disso, o Dall'Ari ainda traz a característica da responsabilidade, né? Porque numa república, as autoridades elas são responsáveis por seus atos de governo. Ou seja, os governantes eles respondem, eles podem ser responsabilizados por seus atos, né? Como a gente tem na Constituição os chamados crimes de responsabilidade, né? E que são, na verdade, hipóteses, como a que levou ao impeachment da presidente Dilma, né? Que ela acabou sendo responsabilizada pelo seu ato, por aquela chamada pedalada fiscal, né? Por aquele ato de fazer modificações na lei orçamentária sem uma proposta de emenda aprovada no Poder Legislativo. Né? Então ela fez através de decretos executivos, né? Simplesmente baixados e publicados, sem ouvir o Poder Legislativo. Né? Isso é uma falta funcional, é considerado um crime de responsabilidade da Presidente da República e, em razão disso, ela foi responsabilizada administrativamente no âmbito das casas legislativas, no âmbito do Congresso Nacional, tá? Porque impera aí essa característica na República da chamada responsabilidade dos governantes, ok? Além dessas três características que o Dall'Ari menciona, a gente traria uma quarta característica, colhida aí de outras doutrinas, mencionada, né, também pela melhor doutrina de direito constitucional, que seria a característica da igualdade. Né? Dentro de uma república, todos são iguais, todos os membros do povo são iguais ou têm o mesmo poder de voto, de escolha. Né? Não existe, sequer os governantes, eles têm o mesmo direito de voto dos governados.
Tá? Então, a característica da igualdade significa que não existe privilégios dentro da sociedade, né? O que há uma igualdade jurídica entre todos os membros do povo. O poder de voto representa essa igualdade jurídica, onde o direito e o poder de voto é o mesmo para todos os membros do povo, para toda a sociedade nacional. Tá? Então, além da temporariedade, da eletividade, da responsabilidade, há também a característica da igualdade, ok? Segundo, ainda temos que mencionar, né, pessoal, a característica principal da república o que marca principalmente uma república é essa relação entre governantes e governados. Possibilidade dos governados escolherem os governantes, né? Então, essa é a principal característica, tá? E a gente traz aqui um trechinho da doutrina do Alexandrino, né? Do Marcelo Alexandrino e do Vicente Paulo, num livro, na sua doutrina Direito Constitucional Descomplicado. Dizem os autores: a mais notória característica formal das repúblicas é a necessidade da alternância no poder. Essa não perpetuação das autoridades no exercício do poder político do Estado. Há uma alternância, né? Um período de mandato, uma temporariedade, como nós mencionamos ali, como o Dall'Ari menciona, que é característica de uma república, né? Diz ainda o Alexandrino que o conceito de república hoje encontra-se irremediavelmente imbricado com o princípio democrático, né? Diretamente ligado com o princípio democrático e com o princípio da igualdade, no sentido de não haver privilégios em razão da estirpe, em razão da condição social, né? Diz ainda o autor que, em resumo, a república é a forma de governo fundado na igualdade jurídica das pessoas, em que os detentores do poder político, eles o exercem em caráter eletivo, representativo, ou seja, eleitos pelo povo, representando o povo, e também exercem em caráter transitório, né, passageiro por um determinado tempo, e com responsabilidade, ou seja, podendo ser responsabilizado pelos seus atos, né, pelos atos praticados à frente do governo, ok? Segundo, extraímos aqui de um julgado do STF, né, pessoal? Só para finalizar aqui, eu trago para vocês a análise desse princípio republicano, que não guarda grandes dificuldades, porque diz respeito à possibilidade do povo escolher os seus governantes para um determinado tempo, com a alternância do poder, com responsabilidade por parte dos governantes no exercício desse poder e bem como com igualdade jurídica material entre todos os membros do povo, né? Sem privilégios, ok? Eu trago aqui para ilustrar, pessoal, um julgado do STF que analisou a aplicação do princípio republicano, tá? Tratava da possibilidade de prerrogativa de foro, ou o chamado foro privilegiado para ex-ocupantes de cargos públicos, né? Porque aqui no Estado brasileiro, ocupantes de cargos públicos, ou seja, aquela autoridade que está no exercício do mandato, ela detém foro privilegiado. E o que é foro privilegiado? Ele não será processado no foro comum, né? Ele será processado numa instância superior. Então nós temos, por exemplo, o prefeito municipal que tem foro privilegiado, ele quando é processado, seja criminalmente ou civilmente, esse processo não vai para o juiz da comarca. A primeira instância é o Tribunal de Justiça, porque ele tem foro, prerrogativa de foro, ele tem esse chamado foro privilegiado. Então lá o processo começa em primeira instância, né? Se a gente for pegar o presidente da República ele tem foro privilegiado e ele é processado onde? Perante o STF. Tá? Então no exercício do mandato, os processos são distribuídos junto ao STF. Né? E que quando ele deixa o mandato, ele deixa de ter essa prerrogativa de foro. E os processos então baixam, se já não encerrados, baixam para o juízo de primeiro grau, se tiver ainda em primeiro grau, né? Baixa para o juiz da comarca. O que aconteceu com o presidente Lula,
né? Quando alguns processos contra ele começaram no STF, mas depois, quando ele perdeu a prerrogativa de função, porque ele já não estava mais no exercício do mandato, esses processos vieram para o juízo da comarca de Curitiba, vieram para as mãos do Sérgio Moro, que era o juízo de primeira instância. Né? Então, esse julgado aqui trata dessa hipótese do foro privilegiado. Tá? Eu vou fazer a leitura e vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Diz aqui: o postulado republicano, ou seja, o princípio republicano, que repele privilégios e não tolera discriminações, ou seja, que prega pela igualdade, né? Nada pode autorizar o desequilíbrio entre cidadãos da República. Como nós falamos, a República impõe o princípio da igualdade entre os cidadãos do povo. Tá? Então diz aqui o julgado que não autorizam privilégios, não tolera esse desequilíbrio entre cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, ou seja, desse chamado foro privilegiado, perante o STF, nos ilícitos penais comuns, em favor de ex-ocupantes de cargos públicos ou ex-titulares de mandatos eletivos, transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade, ou seja, se orienta pelo valor da igualdade. Tá? Então, o que se questionava aqui não era ocupantes de cargo ter foro privilegiado, mas ex-ocupantes, né? Ex-autoridades de Estado que já deixaram o cargo público e que já não são mais os detentores do mandato, né? Então, essa prerrogativa de foro, ela assiste a ocupantes de cargos públicos e a titulares de mandatos eletivos. Tá? Então, ministros, né? Eles são também detentores de foro privilegiado, não porque foram eleitos, mas sim porque são detentores de cargos públicos. Tá? E diz aqui que essa característica de conceder esse mesmo privilégio a ex-detentores ofenderia o vetor axiológico da igualdade. Diz ainda o julgado: a prerrogativa de foro, ela é outorgada constitucionalmente ragione numeris, ou seja, em razão do cargo, em razão do ofício, né? O que significa, portanto, que ela é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado. Então, é uma prerrogativa que está garantida apenas em razão do mandato, então apenas aos detentores do mandato ou aos ocupantes do cargo, né, que vêm aí a serem processados criminalmente. Esse julgado era de um processo crime, né, então que sofrem aí essa persecução penal, essa instauração de um processo penal no âmbito do Estado. E diz ainda que essa prerrogativa então é deferida só a eles, só aos detentores de cargos, sob pena de que tal prerrogativa, né, descaracterizando em sua essência, venha a degradar-se numa condição inaceitável de privilégio de caráter pessoal. Tá? Então o pedido aqui foi julgado improcedente no sentido de não garantir foro privilegiado a ex-detentores de mandato, né? Porque a Constituição garante aos detentores de mandato. Ex-detentores de mandato não gozam dessa prerrogativa de foro, e conceder esse direito a eles, segundo o STF, nesse julgado de relatoria do ministro Celso de Mello, seria uma verdadeira ofensa ao princípio republicano, que prega pela igualdade e não pela existência de privilégios, discriminações, bem como ele menciona aqui, privilégios, discriminações, ou em outras palavras, prevê o valor da igualdade, tá? Porque garantir esse privilégio seria uma verdadeira ofensa ao princípio republicano. Beleza, pessoal? Ok? Falamos então desse segundo princípio, né, que traz aqui um outro princípio encartado no caput da Constituição. Volto no próximo vídeo para falar de mais um princípio extraído do caput, do artigo 1º da Constituição Federal. Obrigado.